Agro e prosa, apresentação Divino Ronaldo. O meu entrevistado de hoje é biólogo pela Universidade de São Paulo. É mestre em entomologia agrícola. É doutor em agronomia pela Exalc. É CEO e fundador da Biotrop. O tema da nossa entrevista será Agricultura de Alta Tecnologia ao Futuro das Lavouras. E eu vou conversar com nada mais, nada menos do que Antônio Carlos Zen. Meu amigo, como é que você está? Muito bem, Divino, um gosto estar com você novamente e muito obrigado pela oportunidade de falar com os seus seguidores, que são milhares. Zen, antes da gente começar, eu quero que você me dê uma receitinha básica. Um cara que criou a Biotrop vai tirar isso de letra. Como ter a energia do garotão de 20 anos aos 72 anos? Olha, na verdade são 73. Epa! Então melhorou ainda mais. E essa motivação, ela parte de dentro, eu acho. A gente tem um prazer, um gosto de fazer, de ver o negócio acontecer, de transformar a agricultura brasileira, de gerar emprego, dar tantas oportunidades para novos jovens que chegam com muita paixão na empresa, no negócio, e se transformam em executivos de primeira linha. Alguns permanecem conosco por muitos anos, outros acabam indo ocupar postos em outras empresas, em outros segmentos. Mas eu acho que isso é uma grande motivação. Isso é uma grande motivação. E o agro brasileiro permite realizar milagres. Se você acredita e atua com força e com determinação, você consegue esses milagres. Numa idade em que a maioria das pessoas querem se aposentar, o que te motiva a estar criando novos negócios e estar levando tudo isso avante? Eu acho que a aposentadoria é algo relativo. Você tem que viver bem e estar feliz. Se você está feliz com o que faz, você está motivado, constrói, é muito melhor do que, às vezes, se voltar internamente. Eu procuro balançar um pouco a minha vida, fazer outras coisas. Eu também sou produtor rural, tenho empresa de produção e exportação de uva, uma fazenda de soja e milho no Maranhão, onde eu tenho um sócio que toca a fazenda. Mas, e além disso, nós estamos aqui na lida, no dia a dia, nos desafios. Claro que você funda um negócio como nós fundamos aqui a Biotrop. Em 6 anos crescemos muito. De novo, graças a esse pujante negócio, agronegócio brasileiro, que nos dá a oportunidade de fazer essas coisas. Então, eu me sinto realizado. Para mim, todo dia que eu venho ao trabalho, que eu venho ao escritório, que eu me junto com o cliente, com a equipe, eu faço isso com muito prazer. O dia que eu não tiver mais prazer, quem sabe eu aposento de fato. Mas tenho tido prazer, sim, de fazer as coisas. Quem é Antônio Carlos Zen? Me conta um pouco dessa sua trajetória que te trouxe até aqui. Bom, eu sou um menino pobre, de uma família simples e humilde, da região de Piracicaba. Eu, desde garoto, sempre gostei de agricultura e tudo. Eu tive a felicidade de poder estudar nas escolas públicas. Eu fiz desde o primário até o meu doutoramento, tudo em escola pública, não é? Isso foi uma grande oportunidade. Eu agradeço a Deus e ao próprio Brasil por ter isso. E depois, evidentemente, eu trabalhei na Embrapa. Eu tive a felicidade de trabalhar nos primórdios da Embrapa, foram 3 anos. Em seguida, fui para uma empresa multinacional americana, a FMC. Na FMC eu trabalhei por 38 anos e meio, eu gosto de enfatizar o meio, onde eu ocupei muitas posições, inclusive fora do Brasil, nos Estados Unidos, no México, uma posição internacional. Voltei no ano 2000 e assumi a presidência. Então, foi uma carreira muito exitosa, graças a equipes extraordinárias e momentos extraordinários do agro. E depois, já aposentado como diretor, como eu era vice-presidente corporativo, com 65 anos, por regras da empresa, eu tinha que aposentar. Eu acho que foi bom para os dois lados, para ser sincero, já era o momento. E aí, junto com a Aqua Capital, nós fundamos a Biotrop. E a Biotrop tem sido esse êxito extraordinário que você deve estar ouvindo e vendo no mercado. Em que momento que os biológicos chamaram a sua atenção? Olha, ainda na FMC, não é, eu comecei a sentir a exaustão do químico, né, que já estava muito difícil criar, é muito custoso e de risco criar novas moléculas. Também eu comecei a pregar dentro da empresa, e é difícil você pregar numa empresa química, seja ela fertilizante ou defensivos agrícola, há 10 anos, há 15 anos atrás, o conceito do biológico. E a grande preocupação era no tocante à propriedade intelectual, né? As pessoas não queriam investir porque não era muito clara a questão de patentes, né?
Mas, para mim, foi muito interessante vermos o sucesso que nós tivemos com um produto à base de BT, que era o Dipel na época. A FMC ganhou a distribuição desse produto e nós fizemos um trabalho extraordinário. Chegamos, na época, a vender cerca de 5 milhões de litros. E, claro, que a infestação do Helicoverpa ajudou muito nesse caso. E isso me chamou a atenção. E depois uma diretora minha, a Maria de Lourdes, na época, trouxe a ideia de fazermos já o primeiro nematicida de solo baseado em bacilos. Então, nós começamos esse projeto e eu me aposentei antes de ver o registro e o lançamento do produto, mas que também se tornaram produtos de sucesso. Trazendo essa bagagem, eu disse, está no momento de investir no Brasil, é o momento certo. Havia empresas pioneiras que já estavam começando a acelerar. Eu disse para o Aqua Capital, como dizia o filósofo de Memphis, Elvis Presley, is now or never. É agora ou nunca, né? E foi, de fato, um momento ideal, foi acontecer na hora certa, graças a Deus. Como é que você enxerga, Zé, o uso de biológicos nos próximos anos aqui no Brasil? Olha, eu costumo dizer que com a minha presença ou sem a minha presença, com biotrop ou sem biotrop, nós estamos no nascedouro de uma nova indústria multibilionária. Não tenho dúvidas, os biológicos vão avançar muito, a tecnologia está se transformando, as empresas estão começando a gerar lucros e lucros fortes. Eu diria aí que ainda não são muitas no mundo, tem muita empresa de biológico queimando dinheiro do investidor, isso seja dito, não é? Mas temos também aí talvez uma dezena de empresas no mundo todo, e 3 no Brasil, pelo menos, que estão com um acesso de tecnologia, gerando produtos, gerando lucratividade, o que permite você reinvestir nesse processo. Então, é o nascedor de uma indústria, nós estamos vendo só a ponta do iceberg, muitas coisas virão. Os produtores rurais brasileiros, eles vão poder contar com uma tecnologia de forma crescente, uma qualidade de produto nunca antes visto, e vamos estar atacando todos os pontos nevrálgicos, todas as dores do nosso produtor. Eu espero que em breve nós possamos ter também o bioherbicida no mercado, mas na questão de doenças, de fungicidas, de ácaros, nematicidas, os insetos em geral. Nós estamos trabalhando muito a questão de bioestimulação, fixação de nitrogênio, solubilização de fósforo. Então, tem muita coisa vindo e muita qualidade atrás disso, e principalmente produtos com custo-benefício. Porque a grande resistência do produtor brasileiro, eles diziam, eu quero biológico, mas se o biológico não tem uma performance, se o biológico tem um custo muito mais alto que a solução química, é difícil para mim. Afinal de contas, o agro é um negócio. Então, nós estamos resolvendo isso de uma maneira extraordinária. Os nossos produtos serão muito competitivos e uma eficiência crescente e indo para todos os segmentos e, claro, competindo com os químicos, sejam eles defensivos agrícolas ou sejam fertilizantes. Zé, nós estamos passando por um momento, em termos de mudanças climáticas, altamente desafiador. Por exemplo, eu estou aqui no centro-oeste brasileiro, nós estamos no final de setembro, cara, nem sabe quando é que vai chover. A gente imagina que vai chover, deve chover semana que vem, uma chuvinha ou outra, lá para o meio de outubro deve começar as chuvas. Ano passado, quem pegou a primeira chuva e plantou, perdeu tudo, teve que fazer replantio, 1, 2 ou até 3 vezes. Como é que os biológicos podem ajudar os produtores rurais nesse momento? Divino, eu acho que nós estamos criando uma nova classe, que eu vou chamar de produtos fisiológicos, né? Que vão atuar na fisiologia da planta para tornar as plantas mais tolerantes, resilientes a essas inconstâncias climáticas, que tudo indica que nós vamos continuar a ver essas inconstâncias, particularmente com relação à regularidade de chuvas, ora muita chuva, ora pouca chuva, e nem sempre ocorrendo no momento que desafia o produtor, que ele investe muito, ele coloca muito dinheiro no solo, na planta, nos processos todos, né? Eu vou dar alguns exemplos. Primeiro, os bioestimulantes, como o próprio nome diz, eles permitem que as raízes sejam mais profundas, se desenvolvam com mais rapidez. Isso, por só, permite uma ancoragem à planta, ela pode buscar mais umidade na parte mais profunda do solo, na preparação do solo. Nós temos produtos hoje para descompactação de solo. Com a pouca umidade, o solo absorve essa pouca umidade com mais facilidade, né? E nós temos, por exemplo, um produto que nós chamamos de bioases, que é um produto que leva a uma tolerância ao estresse hídrico, ou seja, a falta de água. Se não houver água, não tem jeito, né? A vida depende de água.
mas se houver água muito menor do que os índices normais, esse produto vai permitir, por atuar em alguns mecanismos da planta, desde a serosidade nas folhas, a regulamentação do estômago, o crescimento radicular, ele vai permitir que essa planta tenha uma tolerância, uma resiliência maior à seca. Isso está muito comprovado, nós estamos tendo resultados claros. Claro, quando nós vamos para campo, não é? Às vezes você lança um produto desse naipe, desse estilo, e aí chove regularmente, e você não vê a diferença, não é? Mas como você mesmo disse, a inconstância climática tem nos dado assim uma área de vasta experimentação, e o produto tem sido muito consistente. Nós testamos, inclusive, né, nessa última safra nos Estados Unidos, e tivemos assim resultados extraordinários. 95% dos ensaios demonstraram a capacidade dessa tolerância hídrica. Você conhece bem a região onde eu estou inserido. Ontem eu saí a campo e eu vi uma cena que há muitos anos eu não via. Eu vi muitos redemoinhos com muita terra. Isso por causa das queimadas que aconteceram nos últimos dias. A gente não sabe se é queimada, se é incêndio, né? Uns falam que é uma coisa, outro que é outra. O solo, dá para ver muito bem. Às vezes, de um lado da pista, você tem aquela palhada bonita. Do outro lado, você tem terra, porque o fogo veio e lambeu tudo. Acabou com tudo. É possível recuperar esse solo em um prazo menor de tempo com o uso desses biológicos? Bom, agora você me motiva primeiro a dizer que nós temos que criar uma consciência ambiental maior, a responsabilidade das pessoas, né? Dificilmente o incêndio ele não foi causado por um erro humano ou um descuido. Então, nós temos que criar essa consciência. E todos nós que somos produtores rurais, quem não teve a sua área invadida por um fogo que você não sabe a origem e você tem que lidar com aquilo. Uma vez dito isso, principalmente a questão que você tocou de palhada, você trabalha anos aquele solo e vem a palhada e queima. No próximo ano você tem uma queda muito forte de produtividade, 12%, 15%. Eu já tive essa experiência, já vi isso passar com uma das nossas fazendas no Maranhão, não é? Bom, uma vez que aconteceu, vamos remediar, vamos cuidar, vamos fazer mais aceros, vamos trabalhar mais forte nisso. Mas vamos voltar ao solo, nós vamos ter que recuperar. Isso vai nos tomar 2 a 3 anos para fazer essa recuperação. A arma biológica vai permitir, o uso do biológico vai permitir acelerar essa recuperação. Claro que o que nós chamamos de agricultura regenerativa, como o próprio nome diz, regenerar o solo e toda a sua vida nesse solo. E a gente faz isso com várias técnicas, não é só com biológico, né? Com cultivos de cobertura, com cultivos alternativos, com adição de matéria orgânica, manter a palhada no solo e trazer de volta esse componente biológico, que hoje, como eu disse, tem custo e tem eficiência. Então, isso vai permitir, né? Não é o modelo ideal era trabalhar com solos que já estão bastante equilibrados, bastante preparados e trazer o componente tecnologia, trazer o componente biológico para fazê-lo ainda mais produtivo. Mas, infelizmente, nos casos extremos, como um solo que sofreu uma queima, então nós vamos voltar novamente e aplicar todas as técnicas da agricultura regenerativa e, com o favor de Deus, em 2, 3 anos, nós vamos ter um solo novamente em sua capacidade plena de produção. Aqui na minha região, o tema agricultura regenerativa ele está em alta. Eu entrevistei há poucos dias atrás o diretor do IF Goiano. Eles fizeram um evento aqui sensacional sobre agricultura regenerativa e a gente falava exatamente sobre esse assunto. Nós temos aqui na região do entorno do Parque Nacional das Emas grandes produtores que trabalham muito com agricultura regenerativa. Mas e no resto do Brasil? Como é que está a adoção dessas práticas? Bom, você tem razão. O IF Goiano é um grande exemplo, faz um trabalho extraordinário. Eu vou desejar aqui o meu agradecimento a eles todos, né? Eu acho que muito passa por educação. Nós temos que educar os fazendeiros, mas mais do que educar os fazendeiros, educar as suas equipes, os seus gerentes, os consultores, as equipes de distribuidores, as equipes de cooperativa, as equipes das empresas, para que entendam de biológico, né? Que o maior problema que a gente tem é que um agente que está atuando no agro de uma forma ou de outra, se ele não tem conhecimento, ele não tem domínio do biológico, ele acaba não oferecendo e não falando. E eu não estou dizendo só do biológico, mas eu estou dizendo também da agricultura regenerativa.
Então, nós temos, como é algo relativamente novo, nós temos aí uma missão muito grande de fazer, de promover a educação, no sentido de levar a informação, deixar o pessoal à vontade para poder recomendar, entender, responder as perguntas dos agentes, responder a pergunta dos agricultores sobre esse tema importante. Não é? Então, a agricultura regenerativa ela vem, mas ela vem num processo crescente. A nossa empresa, por exemplo, nós temos praticamente 300 agrônomos e biólogos no campo prestando serviço. Relativamente para o nosso faturamento, nós temos muito mais gente do que uma empresa de fertilizante ou químico. Mas por quê? Porque você precisa educar, você precisa dar assistência, você precisa ensinar o produtor, ensinar as equipes que estão nas fazendas a entender como aplicar o produto, como ver, aonde fazer as recomendações, momento ideal, tudo. Então, nós passamos muito por um serviço de assistência técnica forte. Isso é muito importante para a nossa indústria. Zen, um tema que tem criado muita polêmica é a multiplicação dos produtos on-farm. Como você vê esses produtos? Olha, primeiro a gente tem que agradecer a On-Farm, porque a On-Farm abriu o cenário e abriu a atenção de muitos produtores para o uso dos biológicos. Então, tem esse lado muito bom de contribuição. No entanto, nós temos vários níveis de On-Farm. Começou-se muito simples, fazendo multiplicação em caixas, depois equipamentos que não tinham acepção. O maior inimigo da indústria de biológico, imagina você, nós temos fábricas submodernas, muito controladas, automatizadas, controlando o acesso de pessoas, fazendo uma limpeza, fazendo uma descontaminação para cada nível de produção, e mesmo assim o maior desafio nosso é a contaminação. Agora você imagina algo que é feito na fazenda, não é? Ele acaba sendo produtos contaminados. Nós temos estudos aí de órgãos de pesquisa comprovados que 95% dessas produções são contaminadas. Uma vez dito isso, e dizendo que realmente ajudou a abrir, porque o agricultor começou a abrir o olho, e não se trata aqui de uma pregação ideológica contra o on-farm. Hoje o produtor deveria se dedicar à sua produção mesmo, fazer o cultivo, colheita. Deixa que a indústria de biológico faz o biológico para você, a um custo, a uma eficiência, e lhe dá todo o serviço. Mas se mesmo assim você quer produzir na sua própria fazenda, nada impede. Mas o faça de uma maneira muito profissional. Contrate biólogos, contrate microbiologistas, pessoas que vão saber, faça os investimentos necessários, tenha uma planta que não venha com risco de contaminação e faça seus produtos. Mas você vai acabar fazendo a primeira geração. E a indústria de biológico está movendo para a segunda geração e para a terceira geração. Essas gerações novas não serão mais copiáveis. Não é? Então, você vai ter que continuar tendo acesso a essas novas gerações, produtos mais eficientes, tudo. Então, eu digo, olha, o on-farm veio, teve seu momento, ajudou, mas eu entendo agora que o on-farm atingiu o nível e já não deve mais ter esse grande momento. Inclusive, alguns grandes grupos já anunciaram publicamente o seu desapontamento com essa tecnologia e acabou não entregando tudo que era prometido. Não é? Mas se você fizer uma bela fábrica na sua fazenda, com todo o investimento e todos os cuidados, você pode produzir. Não vou negar isso. Você veio da indústria química e você Sim. elevou o biológico a um outro patamar. Os biológicos, eles substituirão os químicos? Bom, eu tenho uma vasta experiência com a indústria química e foram 38 anos e meio, e é um prato que eu comi nesse prato, não vou negar nunca. E também tive muito aprendizado e entendi também as dores e o momento da indústria química, o quanto o biológico era importante. Inclusive para estender a vida dos químicos. Hoje, o lançamento de moléculas novas é muito raro. Então, nós temos que continuar. E há um cancelamento, né? Muitas moléculas estão saindo do mercado, ou por ficarem muito pequenas do ponto de vista econômico em outros países, ou por terem novas questões toxicológicas e ambientais, não é? Então, estender a vida das moléculas existentes é muito importante. Então, o uso do biológico junto com o químico tem essa grande vantagem de estender a química e essa primeira geração de biológico para dar uma maior consistência a ambos, ao químico e ao biológico. No entanto, eu sempre preguei que o biológico, e como essência de uma empresa de biológico, nós temos que buscar substituir o químico, seja ele fertilizante ou seja ele o agroquímico, o defensivo agrícola.
Então, dentro da nossa pesquisa, nós trabalhamos. Se nós vamos controlar lagartas, vamos ter produtos que efetivamente controlam a lagarta por si só. Se vamos controlar nematóide, efetivamente por si só. Doenças fúngicas, isso. Não estamos conseguindo cobrir todo o espectro, particularmente num clima tropical como o nosso, que nós temos muitas doenças, pragas, ácaros. Ultimamente, nós estamos trabalhando forte no quesito ácaro, criar um bioherbicida, que é um grande desafio para a nossa indústria, não é? Mas o biológico vai ganhar seu espaço e vai ser uma ferramenta grande. Agora, não vai substituir o químico da noite para o dia, mas será um processo crescente, sim. O que é agricultura de alta tecnologia? Bom, é um campo tão amplo que é muito difícil definir isso, Divino, assim, e botar limites, né? Porque as coisas novas estão vindo, estão aparecendo, estão crescendo. Eu considero, por exemplo, que a revolução que nós estamos tendo na questão imagem na medicina, né? Pensa um pouquinho, né? Antigamente o médico ia muito pelo achômetro e às vezes tinha que abrir a pessoa para verificar. Hoje, na imagem, na medicina, puxa vida, nós temos uma precisão extraordinária. Graças a Deus, os nossos pais e avós nem sempre puderam contar com tudo isso, né? A mesma coisa está ocorrendo na agricultura, né? Hoje nós temos imagem de satélite, nós temos imagem de drone. Então, veja, um agrônomo caminhava pelo talhão ou até dirigia pelo talhão. Você, por melhor que você caminhasse, por mais trabalhador que você fosse, hoje com imagem, né? Você tem uma visão de, como o americano chama de bird's eye view, uma vista de um passarinho por cima. Então, permite que você detecte manchas, problemas que estejam ocorrendo. Então, a primeira revolução é a imagem, né? A outra é a tecnologia, a automação, a robótica, que ela está entrando em tantas áreas, né? Nos tratores, na qualidade, na precisão, e vindo para o nosso segmento, que é a proteção de cultivos e nutrição de plantas, nós estamos permitindo dosagens muito mais sensíveis, permitindo ao agricultor que faça uma economia, né? Isso graças à automação, imagem, a inteligência artificial está chegando forte, né? Nós mesmos estamos usando muito a inteligência artificial em análise de solo, na análise do componente biológico do solo. Isso que parecia ficção científica, agora já está dentro de casa, e o custo não é alto, você faz um investimento aceitável, razoável, consegue nisso. Você hoje vai visitar certas fazendas e lá tem um robozinho andando pelo campo, para lá e para cá, e você diz, uau, o que esse robô está fazendo lá? Eles dizem, olha, o robô ele identifica onde tem erva daninha, em reboleira, e ele faz aquele controle, na maioria dos casos, um controle mecânico, nem químico está usando, não é? Então, os sensor de pulverização, e vindo para o nosso segmento, a análise de solo, que antes era física e química, agora a análise de solo biológica está ficando barata, acessível. Nós podemos dar um diagnóstico completo para o produtor rural de como está a vida, a natureza no solo dele. E quanto mais nós fazemos com o uso de inteligência artificial, mais preciso, mais dinâmicos nós ficamos nesse processo todo. Então, é um avanço. Você vê hoje equipamento, muito, né? Eu, por exemplo, na Embrapa, eu trabalhei como nematologista, né? Eu olhava os nematóides no microscópio para poder identificar em contraste de luz. Era um trabalho penoso, né? Hoje, às vezes, visito um laboratório moderno desses, eu fico até com ciúmes e com inveja, que são sentimentos humanos, mas você tem que aprender só a controlar. Eles têm. O nematóide é visto, se projeta numa tela grande, você dá voltas e vê o nematóide por todos os lados. Quer dizer, nossa, é uma mudança assim extraordinária. Eu estou falando aí no horizonte de 40 anos, 30 anos, não é? Então, nós vamos ver muito nessa área. E, claro, a mão de obra está ficando mais escassa e mais custosa. Então, é quase que imperativo a adoção de novas tecnologias e utilizarmos equipamento para nós termos um conforto maior para quem trabalha no campo e, principalmente, o produtor rural ter uma segurança que o seu investimento vai dar o retorno necessário, porque a agricultura ainda é um negócio de risco. A gente fala muito da inteligência artificial hoje em tudo. Isso, sim, muitas vezes parece coisa dos Jetsons. Eu não sei se você lembra daquele desenho dos Jetsons, que era tudo muito futurista. Como é que a inteligência artificial, Zen, pode contribuir nesse aprimoramento das práticas de manejo no campo? Bom, eu teria dificuldade de responder, porque
Cara, é um campo novo, assim, uma coisa, né, que eu não estou assim totalmente informado. Hoje eu tenho os meus cientistas de bioinformática aqui na empresa, né? São pessoas jovens e entusiasmadas pelo que fazem. Você vê assim aquela paixão enorme. Então esse pessoal que sabe exatamente o que fazer, como fazer. E às vezes eu tenho até dificuldade de entendimento, né? Como velha geração, às vezes eu tenho até mania de querer mandar um fax, um telegrama, escrever carta manual, mas isso está realmente ficando para trás e nós temos que acompanhar. Bom, voltando para a sua pergunta, aí é um processo assim que você não tem mais como se opor a ele. Ou você abraça ou você fica na contramão e vai ser atropelado. A inteligência artificial vai permitir está permitindo já um manuseio de dados, de imagem, de informação numa velocidade nunca antes vista, o que se tomava meses e meses por uma pessoa, por mais analítico que fosse, né? Você vê, por exemplo, no mercado de ações, hoje você às vezes faz um investimento numa grande empresa dessa que maneja investimentos, já não é mais uma pessoa comprando e vendendo as suas ações, você é uma máquina decidindo por você e decidindo com mais qualidade, com mais rendimento. Trazendo de volta para a agricultura, nós vamos ter mais e mais a máquina decidindo por nós, com muito mais informação, com muito mais capacidade analítica que o seu gestor de fazenda, que o seu gerente, que o seu consultor, que o seu técnico vai fazer. Então, vamos dar as boas-vindas, vamos manter a porta e a cabeça aberta para a inteligência artificial. Ela trará muitos benefícios para a humanidade, não só na saúde do solo, mas na saúde humana e na saúde animal. Desculpa por não responder com tanto detalhe, mas é um segmento novo para mim. Zen, quando a gente fala em biológico, em gestão de tecnologia, a gente pensa muitas vezes em pequenas culturas. Por exemplo, HF, né? Você falou aí de uvas, você produz uva na fruticultura, mas e nas grandes culturas? Existem culturas onde é mais comum nós termos agricultores de alta tecnologia? E se sim, quais culturas você destaca? Interessante, eu vou começar respondendo que no mundo todo os biológicos vinham crescendo por volta de 12%. Isso deve começar a se acelerar. E esse crescimento era muito cultivos orgânicos, frutas e hortaliças. Por ser produto de consumo natural, supermercados botando muitas regras e restrição, forçou os produtores a usar mais e mais biológicos e naturais. Eu gosto muito de falar de produtos naturais também, que são muito baseados em extratos botânicos, né? Nós temos uma flora extraordinária. No Brasil, os biológicos vêm crescendo aí de 35% a 45% ao ano após ano. Talvez esse ano nós vamos ver um crescimento entre 25% e 30%, porque o agricultor ficou mais apertado pelos preços de commodity. Mas é um crescimento super robusto. E de onde vem esse crescimento? No Brasil também crescem frutas hortaliças, cresce no segmento orgânico a adoção dos biológicos. Mas aqui no Brasil, esse crescimento muito mais robusto que no mundo todo, ele é decorrente do uso nos grandes cultivos. Soja, milho, algodão, e agora, mais recentemente, cana-de-açúcar, começando a adotar biológico numa velocidade sem precedentes, não é? Também não posso deixar de citar a cafeicultura, a citricultura, o trigo, que estão nessa adoção muito forte. Então, os produtores estão muito interessados em biológicos, eles querem ouvir sobre biológico, querem ter a certeza que funciona e que tem um custo competitivo, e aí cabe às nossas equipes prover esse serviço. Mas a grande maioria do Brasil é o fato de usarmos em grandes cultivos. E acredite, o mundo todo está de olho no Brasil. Eles querem saber, eu tenho muita solicitação, eu tenho participado em congressos internacionais como expositor, também como palestrante, o mundo todo está de olho, querem saber. Eu acabo de vir dos Estados Unidos, onde nós inauguramos os nossos laboratórios lá, os nossos escritórios, nós estamos internacionalizando a nossa empresa e sentamos lá com produtores americanos, com distribuidores americanos, eles dizem, me conta, muito interessado, fazendo muitas perguntas sobre a nossa agricultura em geral, que eles veem como competidores, e também muito sobre o nosso processo de transformar a nossa agricultura numa verdadeira agricultura regenerativa. Nós somos exemplos para o mundo. Devemos nos encher de orgulho. Zen, os europeus, eles têm exigido de nós
sustentabilidade, cada dia mais preocupações com o meio ambiente, práticas de ESG. E eu já ouvi de muita gente o seguinte: o mercado europeu não é tão grande assim, vamos abrir novos mercados, vamos largar esse povo para lá, que eles exigem demais, aquilo que eles não fazem estão exigindo de nós. Porém, eu estava em São Paulo, na semana passada, no evento da IBMRA, no Congresso, e eu ouvi uma palestra bem interessante que falava sobre os chineses, a nova geração dos chineses, que tem vindo muito forte com as mesmas exigências que os europeus. Isso vai chegar forte aqui? A China vai começar a exigir da mesma forma que os europeus? Bom, eu tenho a percepção que sim, né? Então eu vou começar dizendo que essa geração nova é uma geração que lê o QR Code do seu produto para saber como ele foi produzido. Eles estão muito voltados a ter uma alimentação mais natural. Isso está sendo crescente e claro que isso vai ser crescente à medida que também nós tenhamos o crescimento da renda per capita, quer seja no Brasil, na Europa, na China, no mundo. Então, as pessoas vão optar por alimentos de qualidade e alimentos mais naturais. Porque hoje a população mais pobre acaba comendo mais alimento industrializado ou super industrializado, porque é mais pobre. Comprar frutas, vegetais, ele tem um custo alto, a gente entende isso, porque é mais difícil de produzir. Mas essa tendência é inevitável, ela vem forte. E eu vou usar ainda mais. Está chegando o momento que a China vai começar a monitorar com muito mais detalhe resíduos, por exemplo, em nossa soja, em nosso milho, nas carnes que produzimos, não é? Os europeus, eu que estou no setor de fruticultura, os europeus, e principalmente o supermercado europeu, ele faz um acompanhamento e faz análise de resíduo de tudo que exportamos. Toda a manga, uva que exportamos para a Europa são meticulosamente analisada e já temos restrição do número de produtos que podemos usar, tudo. Então, isso é uma tendência crescente. A gente pode se posicionar e dizer, olha, eu vou ignorar esse mercado, eu vou contra esse mercado, mas não podemos nos dar o luxo. Nós precisamos diversificar a produção, diversificar a nossa exportação, diversificar a nossa base de consumidores. Então, vamos atender essa nova geração, vamos nos adaptar, vamos fazer o que precisa ser dito. Mas, uma vez dito isso, eu também quero fazer minha crítica aos europeus, né? Os europeus criaram um programa From Farm to Fork, ou seja, da fazenda para o prato, não é? Da alimentação, tudo, e tinha metas ousadas de até 2030 reduzir drasticamente o uso de defensivos agrícolas e fertilizantes na comunidade europeia. No entanto, esse processo todo está esbarrando muito na velocidade de aprovação, né? Nós temos sorte aqui de termos órgãos do governo que estão sensibilizados para a aprovação de biológico, aprenderam como analisar, as empresas de biológicos começaram a apresentar pacotes mais completos. Mas na Europa as coisas caminham muito lento no registro e é muito investimento. Nós estamos nos orientando, nós vamos para o mercado europeu, iniciamos os processos de registro, mas é um processo longo, penoso e custoso, não é? Então, a gente gostaria de ter uma aceleração. Olha, se o produto é biológico, é natural, não tem nenhum risco, nenhuma questão sobre esse micro-organismo, se já está no mercado brasileiro, está no mercado americano, por que não colocar no mercado europeu? Então, eles precisam, o que o americano chama de walk the talk, ou seja, mostrar por ações o que falam, não é? E a gente entende os desafios dos produtores europeus, que estão tendo cada vez mais dificuldade de se manter economicamente viáveis, mas eles vão precisar dos biológicos naturais para essa manutenção. E também atender o consumidor europeu, que sim, é muito exigente. Ele quer qualidade, ele quer rastreabilidade do alimento. Quais são os principais obstáculos que o produtor rural brasileiro tem para a implementação dessas inovações e como é que ele pode superar esses obstáculos? Bom, na questão de imagens e na questão da tecnologia implantada, nós ainda temos o obstáculo de termos internet, redes bastante espalhada e de fácil acesso, né? Você está no Centro-Oeste, mas as fronteiras estão migrando também para outras áreas e é um grande problema. Às vezes você está viajando numa estrada movimentada e você perde sinal, tudo. Então, acho que o primeiro desafio, nós temos uma cobertura. Eu entendo que o governo brasileiro, as empresas já estão investindo nessa área, e uma questão de tempo nós vamos ver isso. Mas, no momento, é um grande desafio.
O segundo grande desafio é nós temos uma nova geração de pessoas, de talentos treinadas para trabalhar com essas tecnologias, com esses equipamentos. Não pode ficar só na mão do produtor, contratar, enviar para treinamento e preparar. Então, as nossas faculdades, as nossas escolas técnicas precisam receber um incentivo, e de forma que seja, quem sabe, até com uma participação dos grandes sociedades rurais. Hoje nós temos órgãos extraordinários, como a Abrafruta, a ProSoja, nós temos a nossa Abrapa do algodão, CNA, e que nós podemos, como grupo, investir e colaborar na formação desses jovens talentos que possam nos dar essa mão de obra tão necessária, não é? E também nós temos alguma fonte de financiamento que possa ajudar, particularmente os produtores medianos e menores, que às vezes gostariam de ter acesso a essas tecnologias, não o fazem, porque não tem aí um financiamento de longo prazo, que seja de 5 anos, onde ele, através da produtividade que ele traz com a tecnologia, ele vai conseguir pagar o próprio financiamento, né? E, ademais, eu acho que um dos grandes desafios é a gente poder ser treinado, ser preparado, né? Eu gostaria de mandar os meus gestores, os meus gerentes de fazendas, para algum programa de treinamento. Então, à medida que nós pudermos oferecer, seja ele online e principalmente presencial, às vezes para dominar a tecnologia, para que as pessoas não tenham aversão à tecnologia por ignorar. Se você não conhece uma coisa, é muito do ser humano, né? Você não conhece, você tende a rejeitar, ou você fica com medo de tocar aquilo. Não há nada de perigoso ou coisa que você não possa aprender, mesmo se você tiver os seus 73 aninhos, não é? Qual que é o futuro, Zen, da agricultura e da inovação tecnológica nas próximas décadas? Você citou os Jetsons, né? Eles foram extraordinários, quase tudo que eles colocaram lá aconteceram, né? Então, se a gente olha para frente, é tão difícil, né, de poder ter uma imagem clara do que será essas fazendas, né? Mas nós vamos, evidentemente, e talvez no prazo curto, não estou falando de 2030, não é? Nós vamos ter mais e mais e mais o comando. Você vai estar, talvez, numa tela de comando grande na sua fazenda, e isso já existe, né? Onde você vai estar acompanhando todos os índices de produtividade, o rendimento das suas máquinas, a produção, a qualidade, né? Você colheu o algodão, já sabe a qualidade da fibra, você colheu a soja, o milho, já sabe o teor de óleo, de proteína, isso feito assim, online, você reduzindo a mão de obra efetivamente lá no campo, mas trazendo mais gente para trabalhar a tecnologia, gerando trabalho de alta performance, com salários maiores, não é? Você tendo um controle muito maior do seu ambiente de trabalho, da dosificação, que vai permitir você fazer um uso muito mais racional de químicos, seja ele fertilizante, agrotóxico, seja de sementes. A semente ficou muito cara, porque ela leva muita tecnologia, e também dos biológicos. Nós vamos aplicar os biológicos em doses menores. Eu gostaria de ver doses maiores, para o negócio ser maior ainda, mas eu tenho que trabalhar em harmonia com o mercado, com o que está acontecendo. Então, nós vamos ter, assim, uma indústria muito sofisticada, né? Hoje nós estamos vendo, por exemplo, na indústria automotiva, a tremenda automação e tudo. Então, isso vai para o campo. Claro que o campo vai ter mais desafio, né? Desafio de relevo, nós vamos ter desafio climático, e chuvas maiores ou menores, o próprio sol, a intempérie. Nós vamos ter que olhar mais e mais a proteção solar das plantas, né? As plantas estão sofrendo muito com temperatura e radiação. Isso é um novo segmento que vai vir, que é a proteção solar de plantas, novamente com custo e com economia. Estou de olho nesse segmento. Eu gostaria de conversar com você por horas, porém, nós não temos esse tempo aqui e eu preciso de guardar um pouco também para poder conversarmos outras vezes. E eu espero que a nossa próxima conversa seja ao vivo, juntos, quem sabe, no seu headquarter, aí em São Paulo. Mas eu gostaria de finalizar nossa prosa com o conselho do Zen. Que conselho você daria a quem está começando a jornada da inovação no campo? Bom, Divino, primeiro, muito obrigado mesmo, é ótimo estar aqui com vocês, será um prazer estar pessoalmente ainda mais. O conselho que eu dou, se você está no agronegócio, só veja oportunidade, não é?
Não veja obstáculos, eles existem para mostrar a nossa competência e a nossa superação. Eu mesmo, quando fui fundar a Biotrop, muita gente veio e me disse: puxa, você já devia se aposentar, vai para o seu apartamento em Miami, toca a sua vida lá, você vai se arriscar, o biológico não vai crescer assim. Muita gente, né? E também muitos disseram: vai em frente, faz acontecer. Então, se você acredita, você faz acontecer, e importante é ter paixão pelo que você faz e ver oportunidade. Não há razão para nós sermos pessimistas. Nós temos a felicidade de estar nesse país abençoado, de ter um agronegócio assim, muito forte, de ser o celeiro do mundo, combatermos os 4 cavaleiros do Apocalipse, como diz o ministro Roberto Rodrigues, e ajudarmos muito na paz mundial e no alimento mundial. Sinta-se empoderado ou empoderada, faça acontecer. Esse é o momento certo na sua vida. E o agro é o melhor lugar para você estar. Zen, a sua energia me contagia. Muito obrigado por compartilhar esse momento maravilhoso comigo, tanta sabedoria em poucos minutos. Muitíssimo obrigado. Obrigado a você, Divino. Eu conversei com o Antônio Carlos Zen. Gente, ele tem muita sabedoria, ele tem muito a ensinar. Ele é biólogo pela Universidade de São Paulo, é mestre em entomologia agrícola, é doutor em agronomia pela Exalc, fundador e CEO da Biotrop. E nós falamos sobre agricultura de alta tecnologia, o futuro das lavouras. Se você, assim como eu, gostou dessa prosa, deixa um gostei pra gente. Se não gostou, deixa um dislike, sem problema nenhum. Deixa um comentário, compartilhe com outras pessoas e se inscreva nesse canal. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau.